Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E em todos os nossos templos, nós teremos o mesmo trabalho. Convido você a pegar sua família e vir cultuar ao Senhor. Sei que você vai ser muito abençoado. Todos serão. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto. Eu habito num santo lugar, alto e santo. Mas também habito com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento para o coração do contrito. Isaías 66, no 2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo. Ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. O Senhor está no lugar mais alto e santo. Ele é o Todo-Poderoso e todas as coisas foi Ele que fez. Ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Ele é onipotente, tem todo o poder, onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipresente, está em todo lugar. Ele é o Senhor. Numa situação com Moisés, ele se apresentou assim, diga, o eu sou te enviou. O Senhor, ele é tanto, são tantas coisas, que não há como descrever. O eu sou te enviou. O Senhor é tudo. E Ele deve ser tudo na nossa vida, não de boca. Não. Mas na vida, nós devemos tremer diante da palavra dEle. Isso significa que quando eu sei que algo está escrito, eu devo levar a sério. Eu devo tremer. A palavra de Deus tem que ter o poder de estremecer comigo, com você. Eu devo tremer diante da palavra de Deus. Ele habita num alto lugar. Mas ele também habita num coração humilde, num coração quebrantado, num coração que teme, treme diante da sua palavra. Humildade eu já falei várias vezes, que é ouvir a Deus. Então precisa ser eliminado de vez, tirada essa expressão, de se referir a uma pessoa pobre, miserável, como humilde. Uma pessoa pode ser pobre, miserável e extremamente orgulhosa, arrogante. Crítica da palavra de Deus. Uma vez eu fui evangelizar no evangelismo noturno e vários moradores de rua, mendigos, moradores de rua, receberam a palavra, receberam o alimento
Mas eu encontrei pessoas que não quiseram, que se fecharam, que cobriram a cabeça, que rejeitaram, resmungaram e até foram mal educadas. Um deles usou essa expressão: minha vida está muito boa, dormindo no relento, com uma cobertinha furada, e rejeitou a Deus. Mas eu não vou longe. Lembra do malfeitor da cruz? Ele era um malfeitor, um criminoso. Estava crucificado. Creio que há minutos da morte. Dali ele não saía mais. Ele já era um homem morto. Só faltava parar de respirar, o coração parar de bater. Só o coração batia, ele ainda respirava e certamente muito mal. Ele atacou Jesus. Ele atacou Jesus estando na cruz. Então tem gente que mesmo estando na pior situação, como Naamã, leproso, ainda queria exigir. Ele queria exigir um tratamento por parte de Eliseu. Diferente do que ele recebeu. E o tratamento que ele recebeu, ele não gostou. E ele preferiu ficar com a lepra por um momento, com nada, com a lepra, do que ser humilde e fazer o que o homem de Deus estava mandando e ser curado. Ainda bem que um dos soldados dele falou com ele e ele adquiriu ali uma lucidez, um espírito sensato e foi lá e fez o que ele recebeu, a direção que ele havia recebido, ele obedeceu. E foi curado. Mas por pouco. Ele já estava indo embora, ele já tinha ido, aliás. Leproso. Então, às vezes uma pessoa está muito doente e ela ainda continua orgulhosa. Ela é miserável, está numa condição miserável, está vivendo de favor, está tendo que pedir. Às vezes um parente está colocando comida na casa dela. Ela está hospedada na casa de uma pessoa. Ela está dependendo do favor da pessoa, da misericórdia de alguém, mas o orgulho está lá. A arrogância está lá. Ela está numa situação absurda, mas ela continua orgulhosa. Então, humildade não tem a ver com situação financeira. Humildade significa ouvir a Deus. E se submeter. A pessoa que se submete a Deus, a palavra de Deus, é uma pessoa humilde. A pessoa que acata a voz de Deus é uma pessoa humilde. Essa é uma pessoa humilde. Então o Senhor, ele habita no lugar mais alto e santo, mas ele também habita num coração humilde. Num coração quebrantado. Num espírito contrito. Ele não habita num coração arrogante, orgulhoso, soberbo. Ele não habita num coração arrogante, teimoso, rebelde. Nesse coração ele não habita. Mas num coração humilde, quebrantado, num contrito de espírito, na vida dessa pessoa, ele habita. Humildade. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Quem se humilha, o Senhor exalta. E se humilhar não significa ser humilhado.
Porque algumas pessoas têm essa visão, que se ela se humilhar, ela vai estar perdendo. E quantos que têm se privado de coisas grandiosas por causa dessa linha de pensamento? Ela prefere ficar com nada, só com o orgulho, a arrogância dela, a opinião dela, do que com pouco, que daquele pouco ela pode ir para muito, para muito, para muito, para muito, para muito. Mas às vezes a pessoa, ela abre mão de muito por nada. Por nada. Por nada. Por causa do orgulho, por causa da opinião, porque ela não quer baixar. Porque na cabeça dela, que se ela se humilhar, ela vai estar numa condição humilhante. Ela vai perder. Ela vai perder. E esse é um pensamento que saiu do coração do capeta. É por isso que tem tanta gente que podia estar sendo exaltada, sendo humilhada. Porque quem se humilha não é humilhado. Mas o orgulhoso é humilhado. O orgulho humilha a pessoa. Está escrito isso em Provérbios. Que o orgulho humilha uma pessoa. E muitas pessoas estão numa condição humilhante por causa do orgulho. Porque Deus não habita num coração orgulhoso, mas num coração humilde, quebrantado. Entendeu? Deus quer que você entenda isso. Deus ama você. Deus ama você. Deus se importa com você. Você tem valor para Deus. Tanto tem que Deus vem insistindo com você e falando com você. Deus não desistiu de você. Deus insiste com você. Deus tem batido na porta do seu coração e pedido para entrar. Mas você não deixa. Porque você mantém um orgulho, uma arrogância, uma teimosia, uma rebeldia, uma dureza de coração que está arrasando com a sua vida. Humildade é acatar a voz de Deus. Aquilo que a palavra de Deus fala, você acatar, você obedecer, por confiança. Por confiança na palavra. A gente precisa confiar. Se a Bíblia diz que Deus é poderoso para nos promover, então eu não preciso me promover, Ele mesmo vai me promover. Que Deus é poderoso para nos honrar, então eu não preciso ficar lutando de cá e de lá para estar numa condição de honra, porque Deus vai me honrar. Se eu me humilhar, Ele vai me exaltar, Ele vai me promover. A Bíblia diz, humilhai-vos perante a potente mão de Deus e Ele vai te exaltar. Quem se humilha é exaltado. Quem se humilha é exaltado. Mas quem se exalta é humilhado. Entendeu? Talvez você já fez de tudo para vender uma boa imagem, falando de si mesmo, lutando para se autopromover, para se apresentar como uma pessoa tal, e dá tudo errado. Você está cada vez mais humilhado. Você vem sendo humilhado, a vida está te humilhando. Os seus fracassos estão te humilhando. Tantas derrotas estão te humilhando. Você tem sido derrotado na vida. Talvez você está aí e não para ver o que você está fazendo com a sua vida. Você está sendo humilhado na vida. E é o seu orgulho. Deus habita no alto e santo lugar, mas Ele habita também num coração humilde, quebrantado,
mas não num coração arrogante. Você pode ser evangélico. Você pode estar na igreja, você pode ser obreiro, ser diácono, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, missionário, reverendo, profeta, se apresentar como profeta, como isso e aquilo. Você pode ter o curso tal, ou aquele outro tal, e fez isso, fez aquilo, e teve que não sei quem. E isso não tem mudado nada. Você não tem sucesso, você não tem avanços. Você tem sido derrotado na vida, derrotada. Sua vida não evolui. Sua vida não sai do lugar. Entendeu? E é o seu coração. Ser humilde não tem nada a ver com situação financeira. Você pode ser uma pessoa mais miserável, como eu contei aqui no início do programa. Você pode ser a pessoa sem condição nenhuma financeira, sem posses, sem nada. Não tem nada. Isso é uma pessoa orgulhosa. E tem gente que, independente de tudo isso, é humilde diante de Deus. Porque humildade é acatar a voz de Deus, é ouvir a Deus e obedecer a voz de Deus. Quando a gente pega, absorve, decide ter um espírito humilde, nós rejeitamos o ouvido seletivo. Entendeu? Isso eu ouço, isso eu não ouço, isso eu aceito, isso eu não aceito. Não, nós aceitamos aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus. Até porque a vontade de Deus para nós tem que ser lei, a palavra de Deus tem que ser lei. Tem que ser lei. Nós temos que ter rédeas de ouvidos. A palavra de Deus tem que nos guiar, tem que comandar a nossa vida. É a palavra de Deus que tem que nos mover, só a palavra. A palavra, ela tem que ter o poder de nos mover de um lugar para outro, de uma situação para outra, de um pensamento para outro, de uma visão para outra. A palavra de Deus tem que nos mover. E quando a palavra de Deus não move a pessoa, ou só move para aquilo que é conveniente, então você não pode dizer que a palavra de Deus é lei na sua vida. Porque pessoas humildes, elas negam a si mesmas e elas se submetem a Deus. Pessoas humildes acatam aquilo que elas sabem que vem de Deus. Elas se humilham, elas calam, elas se rendem, elas perdoam porque a palavra manda perdoar. Elas renunciam muitas coisas porque a palavra manda renunciar. Elas são generosas porque a palavra ensina isso. Entendeu? Elas cedem em situações porque a palavra de Deus está mandando. Elas admitem seus erros porque a palavra de Deus está mostrando onde está errado, o que está errado. Então elas não ficam sustentando uma situação, uma decisão. Elas admitem, eu errei, decidi errado, fiz errado. Eu entendi pela palavra que eu estou errado, que eu estou no lugar errado, que eu estou fazendo a coisa errada. Eu entendi. Esse é o humilde. E Deus habita num alto e santo lugar, mas também habita num coração humilde, quebrantado, num contrito de espírito. Deus quer que entre isso no teu entendimento. Se humilha. Deixa o espírito humilde tomar conta do seu coração. Para que Deus possa te erguer, te exaltar. Quem se humilha não é humilhado. Mas quem não se humilha é humilhado.
Você tem sido humilhado, humilhada, porque você não se humilha. Você não se humilha. Para você é uma perda muito grande, é um absurdo. Você está aí tentando sustentar, e você está escolhendo a derrota, a morte, o fracasso e talvez até a condenação do que aceitar o que Deus está falando e se humilhar, aceitar que você errou, que você tomou o rumo errado, que você fez escolhas erradas e se humilhar. E voltar. Arrependa-te. Volte à prática das primeiras obras. Veja onde você caiu. Se arrependa. E volta às primeiras obras. Volte ao primeiro amor. É isso que o Senhor tem para você. Ele não habita num coração orgulhoso, arrogante, mas num coração humilde. E humildade é acatar, é ouvir a voz de Deus e obedecer. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Pegue algo, coloque algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu, Vinícius? Vai fazer mais ou menos uns 3 anos que eu tive uma convulsão. Aí eu fiz os exames, todos os exames, não deu nada. Você tinha tido antes ou não? Não, primeira vez. Aí depois fiz os exames tudo, aí eu fui na igreja. Aí quando eu comecei na igreja eu parei. Quando eu parei de ir na igreja... Não, é assim mesmo. Ele está treinando mesmo porque ó, tanta gente olhando para você. Ó. Fica calmo. Olha quantos olhos estão olhando para você. Ó. Fica tranquilo. Por favor, pode falar. A gente era de outra denominação. Aí viemos, pegamos o finalzinho da campanha do ano passado. Aí ele começou a vir com a gente, começou a fazer o propósito do jejum. Aí, antes disso, tinha dado outra convulsão nele. Foi no médico, tinha que tomar remédio 2 vezes por dia. Ele. Quer continuar? Aí eu parei de tomar remédio. Quando eu comecei a campanha aqui, eu parei. Aí eu determinei para Deus tudo, que eu não queria tomar remédio, que eu não aceitava isso. Aí eu parei de tomar remédio mesmo, sabe? Aí, foi na fé mesmo? Foi na fé mesmo. Aí eu fui no médico, depois retorno, né? Aí ele diminuiu o remédio para um só. Falou que eu precisava tomar, que não podia parar. Só que eu falei, não, meu Deus é mais e eu não vou parar mesmo. Parei de tomar, tô até hoje sem tomar remédio, vai fazer alguns meses já, tô com uma caixa de remédio para tomar lá em casa, eu não tomei mais. Não sei mais nada de remédio, nada, graças a Deus. Estou aí na fé, curado no nome do Senhor Jesus. 15 anos, hein? Ele tem 15 anos só. Trabalha, responsável. E esses dias, no serviço, uma pessoa quis tentar derrubar ele, sabe? Falando mal para patrão. Foi um fio que ele não foi mandado embora. Por um fio. Trabalha à noite, né? Aí eu entrava às 5 horas da tarde. Aí de dia os caras falavam que eu trabalhava de dia, que ele estava me queimando para todo mundo lá dentro da empresa. Aí eu falei assim, não tá certo. Eu vim de enjoei, orei certinho. Aí foi parando, né? Aí quando foi uns dias desses, a patroa me chamou lá, falou que ele estava me elogiando para ela. Falando que estava trabalhando certinho, tudo. Tá vendo? Aprendendo a resolver as coisas da maneira certa. Né? Que quando a pessoa faz assim, deixa ele. Vou pegar ele depois. Aí a pessoa vai resolver as coisas do seu jeito, da sua maneira, só faz besteira, bagunça ainda mais e desanda. Não, vou orar, vou jejuar, Deus vai mudar essa situação. O que estava pegando no pé e falando mal, passou a falar bem. Amém? E convulsão, acabou, curado. Curado, no nome do Senhor Jesus. Dona Beatriz, o que aconteceu na tua vida? Aconteceu que eu estava precisando de um trabalho para ajudar lá em casa, só que eu não queria um trabalho qualquer, eu queria do jeito certo, eu queria ter um trabalho que desse tempo para ir na escola, para fazer meu curso e para vir para a igreja. Só que os outros zombavam porque, nossa, como você vai conseguir um trabalho tudo desse jeito, certinho? Aí surgiu uma oportunidade na minha escola de um estágio do governo de cuidar da sala de informática e era do jeito que eu queria, o horário, o salário,
Tudo, na computação, que é uma área que eu gosto muito, mas tinha que fazer uma prova. Então eu estudei, não fiquei parada, porque se a gente não correr atrás não vai conseguir. Me inscrevi, eu estudei, aí chegou no dia, parecia que ia dar tudo errado. Sumiu o documento, atrasei, ai meu Deus, eu perdi o ônibus, só que aí eu consegui, fui lá fazer a prova. Aí ocorreu tudo bem, e aí eu terminei de fazer a prova, cheguei em casa. Aí passou uma semana, eu fui ver na internet quanto tempo ia demorar para sair o resultado. Aí eu vi lá que ia sair uns 3 meses. Eu fiquei um pouco chateada porque eu queria poder contar, fosse rápido. Só que aí no mês seguinte, no meu aniversário, eu recebi, o coordenador foi falar comigo que eu consegui o estágio. Eu fui parabenizada pela sala inteira, na escola inteira, porque eu fiquei numa posição muito alta, então foi uma bênção mesmo. Eu fiquei muito agradecida, foi muito bom. Um presente. E a senhora dizia para mim, Beatriz, que a senhora começou a orar por esse trabalho, falando com Deus especificadamente. Eu quero tempo para fazer meu curso, quero tempo para estar na igreja, quero tempo para estar na escola. E a senhora fez um voto também com Deus, né? E qual foi o voto que a senhora fez com Deus? Eu fiz o voto de dar uma oferta maior do que eu dava e também de dar o meu primeiro salário para Deus. E eu fiz. E eu não fiquei com medo, porque eu creio que Deus vai colocar muito mais nas minhas mãos. Hoje está abençoado. Amém. Graças a Deus. Feliz? Muito. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora? Tudo, um porto seguro. Quando eu tô mal, eu venho para cá. Quando eu tô feliz para cá, é tudo aqui. É meu amparo. Momento da oração. Deus querido, eu oro para que esta palavra realmente toque este coração e a mova. Faça com que ela chegue onde ela tem que chegar, para que o Senhor possa abençoá-la. Que o coração dela seja trocado e que esse coração seja quebrantado. Abençoa todos que enviaram seus pedidos para oração e responde com vitórias. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino milagres. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância na vida de cada um. Peço que o Senhor desperte mais semeadores, porque quem planta, colhe. Onde esse programa estiver chegando, que esse espírito da humildade, do quebrantamento, do temor, esteja chegando também. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás. É onde eu fico e onde eu vou estar amanhã às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Convido você a estar entre nós. Deus te abençoe muito. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.